Olá a todos e a todas, nós vamos continuar aí no nosso curso de Ciências do Ambiente e na aula dessa semana e da próxima semana, aulas 5 e 6, nós vamos falar sobre recursos hídricos. Até então, nós temos procurado, digamos assim, dividir o ecossistema, né? Nas últimas aulas nós falamos sobre aspectos atmosféricos e na aula dessa semana e da semana que vem nós falaremos sobre recursos hídricos. Especificamente na aula de hoje, o objetivo é envolver ou pelo menos apresentar para vocês aspectos quantitativos quando nós falamos do ciclo hidrológico, aspectos qualitativos quando nós falamos de poluição hídrica e apresentar alguns indicadores de qualidade de água no Brasil, ok? Iniciando, é claro, sempre com um panorama geral da disponibilidade desse recurso, do consumo desse recurso. Pois bem, a água, não precisamos entrar em detalhes, né, mas ela é fundamental para a manutenção da vida humana, fundamental, enfim, para o ecossistema. Ela refere-se a um fluxo extremamente importante, né, para a manutenção da vida como nós a conhecemos. Especificamente, só para vocês terem uma ideia, né, de dimensão, quando nós falamos de abastecimento humano, consumo humano, né, nós temos como interesse, né, primeiro, a extração ou consumo de água doce, né, por conta das baixas quantidades de sal que não são adequadas, digamos assim, para o consumo humano. Mas nenhum almoço é de graça, digamos assim, e nós observamos que, embora o planeta ele possua aí cerca de 1,4 vezes 10 a 21 litros de água, grande parte dessa água, como vocês já devem saber, está aí nos oceanos, como água salgada, né? Apenas 2,5% na forma de água doce, mas desses 2,5%, grande parte está localizado em geleiras, uma parte razoável está localizada no subsolo, que muitas vezes não é tão fácil você extrair essa água, né? E uma parcela menor, digamos aí, está localizada em rios, em lagos e rios, cuja extração ela é mais fácil, mas dependendo da qualidade que se encontra essa água, isso daí está muito associado da poluição hídrica, né? Tratamentos são necessários para, finalmente, disponibilizar água para o abastecimento humano, ok? Bom, falando de abastecimento humano, entenda que o abastecimento humano ou a utilização da água não refere-se apenas a beber água, né? Muitos processos inclusive de produção de energia, por exemplo, você depende da água, né? Produção de alimentos, você depende da água. Processos industriais, propriamente disso, você depende da água. E uma das formas de você fazer essa comparação entre a disponibilidade do recurso e como esse recurso está sendo utilizado é através de um indicador chamado de withdrawal, ou seja, a retirada de água. Daqui a pouco nós vamos falar o porquê que nesse caso específico, nesse contexto específico, retirada não é necessariamente o mesmo que consumo, mas daqui a uns 2 ou 3 slides nós vamos falar um pouco dessa diferença. O que eu gostaria de ilustrar aqui para vocês é o seguinte, sempre, né, indicando aí no material que vocês têm em mãos, alguns links que no próprio material vocês têm acesso. O primeiro deles é da onde eu tiro grande parte desses big pictures, né, desses gráficos assim mais gerais, geralmente associado a país e tal. E nesse segundo link, desculpe, que fornece muitas informações que foram utilizadas nesse primeiro aqui, se vocês tiverem interesse pelo tema, eu sugiro que vocês entrem na FAO, que é a parte da Organização das Nações Unidas que trata de alimentos, né, de disponibilidade de recursos, e lá tem um grande programa chamado WACStat, onde você tem inúmeros indicadores bem regionalizados a nível de país, não sei se chega a nível de município, mas vale a pena vocês entrarem, se tiverem interesse, nesse link. É daí que eu tiro grande parte dos gráficos que nós vamos falar na aula de hoje. Mas nesse primeiro gráfico nós temos então como que tem sido a evolução da retirada de água para consumo na agricultura,
Consumo na indústria e consumo na residência, ou enfim, no comércio, né? Consumo que eu chamei aqui de residencial. E nós observamos que tem aumentado consideravelmente, principalmente a partir da década de 50, sempre está associado com a expansão, com o aumento populacional, que vai demandar mais alimentos, produzir alimentos consome bastante água, né? Aspectos culturais, industrialização, sem dúvida alguma, tem a ver com isso, né? Produção de energia e assim por diante. Mas esses números aqui, eles mostram que, eu tentei fazer uma taxa, eles mostram que a cada ano, em média, nesse intervalo de 1901 até 2000 eu não me lembro, acho que foi até 2015 ou 2017, mas enfim, em média, nesse um século, ou um pouco mais de um século, no mundo foram retirados da atmosfera cerca de 30 bilhões de metros cúbicos por ano a mais. Então, a cada ano, tinha uma retirada adicional para abastecer aí as novas necessidades da população mundial. E quem que capitaneou, digamos assim, esse incremento de retirada de água foi exatamente os países do BRICS. Então nós temos Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, né? Aqui nós temos os países ricos, né, da OCDE, e aqui nós temos o resto do mundo, Rest of World, como está indicado aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia do incremento considerável da retirada de água, principalmente a partir da década de 50, e quem que tem capitaneado essa retirada de água são justamente esses países em desenvolvimento, digamos assim. Agora, na onde que esse recurso, água, é utilizado? Nós observamos que, em média, no mundo, como está indicado na primeira barrinha aqui, grande parte dessa água é utilizada no setor agrícola. Eu suponho que nesse setor agrícola esteja incluído também a pecuária, né? Nós temos uma parcela razoável, né, cerca talvez de 25%, 30% no setor industrial, incluindo, inclusive, a produção de energia, e aqui nós temos o setor residencial. Se nós dividíssemos os países do mundo, né, em países com baixa renda, renda média e alta renda, nós observamos um padrão aqui bem interessante. Quanto maior a renda de um país, ou quanto mais rico, digamos assim, um país, maior vai ser o consumo de água, a retirada de água destinada ao uso industrial, e menor vai ser a água destinada à agricultura. Exatamente o oposto nós observamos em países no outro extremo, países de baixa renda. Países de baixa renda utilizam muito dos seus recursos na agricultura e pouco dos seus recursos na indústria. Provavelmente isso daí está associado à própria composição da economia daquele país, né? Aqui nós temos aqui alguns dados associados ao Brasil e os Estados Unidos. Brasil e Estados Unidos, esses quatro países, né? Brasil, Estados Unidos, China e Índia, eles acabam exemplificando muito bem esse padrão que nós vemos entre países ricos, países em desenvolvimento, países pobres, né? Países mais pobres utilizam bastante dos seus recursos hídricos na parte agrícola e países mais ricos utilizam grande parte dos seus recursos hídricos na indústria. Pois bem, esses gráficos nós vimos aí, se não me engano, na primeira aula do curso, quando nós falávamos de sustentabilidade, né? Quando eu apresentava aí para vocês algumas figuras gerais sobre sustentabilidade. E na tentativa de ilustrar a retirada desse recurso per capita, nós observamos que não existe um padrão tão assim refinado quando nós observamos no consumo de alimentos, a utilização de energia, recursos fósseis ou a emissão de gases de efeito estufa, né? Nós observamos que países mais pobres, per capita, eles têm um consumo menor de água do que países mais ricos, né? Mas, ao mesmo tempo, existem certos países aqui que, mesmo considerados de baixo desenvolvimento ou de alto desenvolvimento, o consumo per capita de água ele é muito parecido, né? Chama a atenção esses países. Quando nós vemos a retirada anual per capita de alguns países, nós observamos que, antes de falar dos países, no mundo, a retirada per capita. Nós observamos no slide anterior que a retirada mundial ela tem aumentado, obviamente, né? Majoritariamente sendo utilizado para a agricultura ainda, mas no mundo
você tem aumento da retirada, mas você tem um aumento da população. Então, dados até 2017, essa retirada per capita ela permaneceu constante. Né? Ela permaneceu constante. Enquanto nos Estados Unidos é um país que tem uma elevada retirada per capita, utilizando principalmente no setor industrial, embora nós tenhamos percebido desde a década de 70 uma redução. Essa redução ainda ela não foi suficiente para cruzar com retiradas per capita, por exemplo, do Brasil ou da Itália. Ok? Bom, toda vez que nós nos preocupamos com recurso ou discorremos sobre a utilização de um recurso, uma das preocupações que nós temos, né, eu acredito que isso daí tem ficado claro ao longo da disciplina, é a renovabilidade desses recursos. Né? E a água, digamos assim, por definição, ela acaba se renovando. Né? Nós vamos ver nos próximos slides que a água, o balanço hídrico global, ele sempre vai ser nulo. Né? O grande problema é que a água sair, são dois aspectos que seria interessante considerar, né? A água sair de um estado ou de um pool, digamos assim, onde ela estava prontamente disponível e se perder, ela não retornar a essa fonte original. Esse é um ponto. E o segundo ponto é a qualidade desse recurso quando ele retorna à sua fonte original. Né? Então, às vezes não, mas geralmente a poluição ela acaba encarecendo os processos de tratamento dessa água para consumo humano ou para outras finalidades, acabam dificultando, né, a viabilidade até econômica de utilizar esse recurso que, por definição, é renovável. Né? Por definição, ele é renovável. Esse gráfico aqui, ou esse mapa, na verdade, ele traz informações bem interessantes de um indicador, um dos indicadores chamado de estresse hídrico. E esse indicador, ele nada mais é do que a razão, né, entre a água, o volume de água retirado e a disponibilidade de água naquele determinado país. Então aqui eu estou considerando a fresh water, ou seja, a água disponível tanto em corpos como rios, lagos, corpos hídricos de superfície, como as águas subterrâneas, as groundwater, né? A água subterrânea. Então aqui eu estou englobando tudo, mas respeitando, de certa forma, né, os limites daquele determinado país. É claro que quando nós falamos de recursos hídricos, esses limites, muitas vezes, eles não são respeitados, né? Tem aquíferos aí que pega vários países, mas esse indicador, embora ele tenha, nesse aspecto, você tem que tomar um pouquinho de cuidado quando nós falamos de disponibilidade, mas mesmo assim, ele apresenta uma situação alguns números bem interessantes, né? Esse indicador é um indicador bem utilizado de estresse hídrico e ele mostra que quando essa razão entre retirada e disponibilidade ela é menor que 10%, você não tem estresse hídrico. Né? E aqui, só lembrando, eu estou falando de aspectos estritamente quantitativos. No Brasil, por exemplo, nós estamos nas mil maravilhas. Né? É um país de baixo estresse, largamente abençoado por Deus, pelo menos nesse aspecto de disponibilidade hídrica, né? Mas ter água, ou ter o volume de água, não significa que este volume é adequado para qualquer uso. Esse que é o ponto. Né? No Brasil, eu sempre falo que nós temos aí a maldição da abundância, e no caso de recursos hídricos, isso daí representa muito bem, justamente porque temos muito, mas a qualidade dos recursos, muitas vezes, ela fica deixada de lado justamente porque temos essa ideia da abundância, essa visão da abundância. E aí o desperdício acontece com muito mais facilidade e a falta de conscientização mesmo da manutenção, da melhoria da qualidade de água também ela acontece. Mas nós vemos países como, por exemplo, os Estados Unidos ou o próprio México, né, onde isso daí, falando do continente americano, né, onde nós temos países com um índice de médio a alto de estresse. De novo, retira-se em taxas próximas, né, ou cada vez mais próximas, do que a água ali estaria disponível. Então nós temos situações de extremo estresse, como nós vemos aqui no norte da África, no Oriente Médio e na Índia, né, no Oriente Médio, nesses países. Né? É claro que a disponibilidade da água está muito associada também ao clima da região, ao relevo,
né, as formações geológicas que existem na região, mas apenas, de novo, né, essa daqui dá uma ideia aonde nós deveríamos nos preocupar, ok? Muito bem. É interessante porque até esse momento eu tenho falado de retirada de água, né? Mas nem toda a água que é retirada do rio, ela é evaporada, ela é perdida, digamos assim. Perdida entenda como evaporada, ou seja, ela não retorna ao corpo hídrico original, ou ela é incorporada. Então, é bem interessante nós termos noção, principalmente quando estudamos recursos hídricos, dessas duas diferenças, né? essas duas perspectivas. A vazão de retirada e a vazão de consumo, ou a quantidade de água que você retira do corpo hídrico, que refere-se à água total captada do recurso, né, para um determinado uso, independente do uso, e a quantidade de água que você efetivamente consome. E, de novo, entenda consumo como sendo aquela parcela de água da água retirada que não retorna para o recurso hídrico original. Então, de maneira geral, o consumo está associado à parcela de água que é evaporada e a parcela de água que é incorporada. Evaporada eu acredito que fique fácil visualizar, obviamente, né? Mas a incorporação acontece, por exemplo, na lavoura. Não é? Parte daquela água, a planta ela incorpora nela mesma. Quando nós bebemos um copo d'água, parte desta água, né? Embora outra parte retorna, né? Pelos nossos efluentes, digamos assim, mas parte é incorporada. Né? Isso a mesma coisa para uso animal, né? Para uso de dessedentação de animal. Então, essa é a diferença entre a vazão de retirada e a vazão de consumo. Aqui ao lado nós temos alguns gráficos, né? Associados a gráficos do Brasil. Eu sugiro fortemente que, se vocês tiverem novamente interesse sobre esse tema, vocês acessem esse conjunto de documentos, é um documento, se eu não me engano, anual, que a Agência Nacional de Águas Brasileira disponibiliza, falando da conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, tanto em aspectos quantitativos quanto em aspectos qualitativos. E esses gráficos eu tirei, se eu não me engano, da última conjuntura, agora recente, de 2018, é um valor médio, e que mostra que em termos de retirada, né, contabilizando a retirada para aquele determinado uso, cerca de 50% da água do Brasil é utilizada em irrigação. E outros 10% é utilizada para dessedentação de animal. Ou seja, 60% mais ou menos da água retirada, ela tem como destino o setor agropecuário. Né? Depois, mineração, abastecimento urbano, termoelétricas, você precisa, obviamente, da água, né? Dessa água que você gera o vapor, que vai rodar aí as turbinas, gerando termoeletricidade, ok? E também no setor industrial. Quando nós vamos para um aspecto de consumo de água, ou seja, qual que é a parcela desta água retirada que foi perdida, quer seja por evaporação, quer seja incorporada. E nós observamos que a contribuição, digamos assim, ou a culpa, né, do setor agropecuário é ainda maior. Nós observamos que existe uma parcela considerável dessa água investida no setor agropecuário que ela é perdida no sentido de incorporação ou de evaporação, evapotranspiração. Né? E nós temos aqui no setor, no abastecimento rural e urbano, né, valores um pouco diferentes, mas eu acredito que isso aqui fique mais claro aqui nessa tabela. Então nós temos esses setores, já em valores brutos, né, de vazão de retirada e vazão de consumo. De novo, vazão de consumo é aquela parcela da água retirada que é perdida, quer seja por incorporação ou evaporação. E nós observamos que tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, essa parcela perdida, daquela parcela de água retirada destinada para o setor agropecuário, apenas 30% ou 40% retorna ao corpo hídrico original. A incorporação ela é inevitável, é da própria cultura, mas a evapotranspiração ela pode ser evitada, da maneira como você irriga, por exemplo.
Não é? Muito daquela água, ela simplesmente não é incorporada, ela vai para a atmosfera, não é? Ela é perdida, digamos assim. Para o abastecimento urbano, os valores são semelhantes, ou seja, apenas 20% do que é utilizado para abastecimento urbano é consumido. Na indústria, de maneira geral, especificamente na mineração, nós temos algumas diferenças que devem estar associadas a processos, ou seja, a eficiência do processo, né? E na termoelétrica os valores são muito parecidos, né? Porque na termoelétrica você tem os ciclos, eles são muito bem fechados, né? De modo que você tem ali resfriamento, enfim, as perdas elas são muito pequenas, né? Obviamente, quando nós fazemos essa comparação entre retirada e consumo, aqui merece uma discussão, né, da questão da eficiência dos processos mesmo. O ideal seria, o ideal entre muitas aspas, porque aqui eu estou falando em aspectos estritamente quantitativos, mas o ideal é que você não perca muita água, ou, em outras palavras, que aquela água de retirada, ela retornasse para o corpo hídrico original. Com isso, você fecharia o ciclo. Então, você vê aí, né, quando nós observamos altos números, né, associados de consumo por retirada, chama a atenção a necessidade ou as potenciais melhorias no setor de irrigação, por exemplo, né, ou dessedentação de animais, ou na indústria. É possível reduzir, digamos assim, esses elevados percentuais. A redução nesse caso, de novo, a discussão aqui ela é quantitativa apenas, mas a redução nesse caso sugeriria que talvez você nem precise de tanta água para retirar, você retira a captação, né? Ou reduz o valor líquido mesmo de captação, né? Uma vez que parte é retornada, né? Uma parte maior é retornada com processos mais eficientes, ok? Bom, se nós estamos falando de aspectos quantitativos dos recursos hídricos, inevitavelmente nós devemos falar do ciclo hidrológico, que é o ciclo da água, o bom e velho conhecido ciclo hidrológico. Então, assim, bem rapidamente, chamo a atenção para vocês aqui para alguns aspectos. A água, ela evapora. Dessa evaporação, nós temos a precipitação. Então, chove, a água ao chover, né? Ao chover, ela cai no solo, parte da água infiltra na terra, né? E nessa infiltração, nós temos aqui que no solo existem camadas, digamos assim, de saturação do solo. A região que ela é a chamada zona saturada é aquela região do solo onde os espaços e os poros das partículas que compõem o solo está completamente preenchido por água. Onde você não tem esse preenchimento total, né? Uma parcela é preenchida, alguns poros, alguns espaços são preenchidos por ar e outro é preenchido por água, nós temos aqui a chamada zona não saturada. É exatamente nesse contexto que nós temos as linhas ali dos aquíferos, dos poços tubulares, dos poços artesianos, digamos assim, né? E é justamente nesse contexto que se dá a exploração da água subterrânea, ok? Infelizmente, nessa disciplina, a gente não vai ter tanto tempo para olhar a água subterrânea com muito cuidado, mas, como falava no primeiro slide, né, cerca de 20% da água está disponível lá. Mas hoje, quando nós falamos de abastecimento humano ou dos mais diversos usos, pelo menos na realidade brasileira, por razões óbvias, né, grande parte da água vem dos corpos hídricos de superfície, lagos ou rios, e por isso que nós vamos focar neles aqui nessa rápida aula que nós temos sobre esse assunto. Mas se uma parte da água infiltra no solo, abastecendo ali os aquíferos, né, que futuramente ou eventualmente vão abastecer os rios, quando não tiver chuva, né, nós sabemos que existe um escoamento subterrâneo que abastece os corpos hídricos de superfície, a parte que não é infiltrada, ela é escoada. Existe um escoamento superficial que assim abastece os rios, né? Nós não podemos esquecer também que parte dessa água precipitada, ela abastece o solo, parte dessa água no solo é absorvido, digamos assim, pelas plantas, e existem aí
as plantas elas transpiram, né? Nós temos a evaporação do solo, nós temos a evaporação de superfícies, né? De corpos hídricos de superfície, como do oceano ou dos rios. Então, aí são, digamos assim, as principais parcelas do ciclo hidrológico. Numa tentativa de apresentar rapidamente aqui para vocês um balanço hídrico de um determinado terreno, de uma determinada área geográfica, né? Ficaria algo mais ou menos grosseiramente dessa forma. Nós temos a variação, esse ΔS, entenda como a variação de água, né, nas suas variadas formas, nos seus variados locais, mas é a variação de água naquele determinado terreno, naquele determinado volume de controle. A entrada de água, geralmente se dá pela precipitação, pela chuva, né? E essa água, ela escoa através da vazão, escoa superficialmente, ou ela evapotranspira. Para períodos longos de tempo, onde você não percebe variação do conteúdo de água, digamos aqui naquele determinado terreno, esse ΔS pode ser considerado como zero. Então fica um balanço hídrico bem simplificado, onde o que vem do céu ou é escoado, claro, parcela é infiltrado, parcela dessa infiltração abastece os rios, né? E esses rios, eles evaporam, então nós temos o retorno, né? As próprias plantas, elas se abastecem dessa água que estão no solo também e transpiram. Então, enfim, a água entra nesse volume de controle pela precipitação e ela sai pela vazão dos rios ou a evapotranspiração, que considera aqui as parcelas de evaporação e de transpiração, ok? Muito bem. Quando eu falava para vocês nessa unidade de terreno, esse terreno, suponha um terreno, um volume de controle, onde é aplicado o balanço hídrico, né, que apresentei no slide anterior, esse terreno, quando nós estudamos em hidrologia, ou qualquer gestão de recursos hídricos que vocês tiverem que gerenciar, né, quer seja na empresa que você trabalha, uma empresa que precisa de um licenciamento ambiental, enfim, não é? Mas toda vez que se fala em recursos hídricos, quer seja de aspectos quantitativos ou qualitativos, a bacia hidrográfica é a unidade que nós chamamos da unidade de gestão de recursos hídricos, por excelência. A unidade de planejamento de recursos hídricos, por excelência. Porque a bacia hidrográfica, por definição, o que ela é? Ela é uma região do terreno e é uma região de captação da água. Então entenda como o desenho, né? São dois desenhos, mas esse primeiro aqui, né? Ela recebe a água da chuva, né? A precipitação, e pela formação deste terreno, do relevo desse terreno, toda a água que cai nesse terreno vai convergir para um ponto, que é o que nós chamamos de exudório da bacia hidrográfica, né? Quer seja de escoamento subterrâneo, quer seja de escoamento superficial, principalmente escoamento superficial, né? Então, as bacias hidrográficas, ou a bacia hidrográfica no caso aqui, ela é essa região do terreno de captação da água. Então, só para exemplificar a importância de se ter noção da bacia hidrográfica, pegando um aspecto quantitativo. Vamos supor que nesse ponto aqui, nesse ponto A, que está desenhado aqui, eu instale uma indústria. E você vai trabalhar nessa indústria, essa indústria vai precisar de muita água, né? E vamos supor que neste ponto aqui em cima já exista uma indústria B, há muitos anos, que consome muita água. É óbvio que a demanda de água dessa indústria B, ela interfere na disponibilidade de água a ser demandado nessa indústria A. Justamente porque ambas as indústrias estão localizadas na mesma bacia. E essa bacia é essa região do terreno que capta a água. De modo que qualquer gota de água, estou exagerando aqui, mas qualquer fluxo de água nesse terreno, que caia nesse terreno, ele tem uma direção definida, que é esse ponto aqui.
Então, qualquer interferência que eu tiver, já introduzindo o conceito para vocês, a montante desse ponto, ou seja, acima desse ponto, obviamente eu terei impactos a jusante deste mesmo ponto. Impactos de forma quantitativa, no caso do consumo de água. Eu retirar a água aqui, obviamente vai interferir na água que eu tenho disponível lá embaixo, ou em aspectos qualitativos. Se essa empresa B ela começar a poluir bastante os recursos hídricos, certamente vai interferir na qualidade dos recursos hídricos a serem demandados por essa empresa A. Entenda que essa empresa A não é necessariamente uma empresa, pode ser uma cidade, pode ser uma aglomeração urbana ou campos de cultivo, da onde eu vou tirar água para fazer a irrigação, né? Então a bacia hidrográfica realmente ela deve ser encarada dessa forma. Por definição ela é isso, mas quando você fala de gestão de recursos hídricos, de forma quantitativa ou qualitativa, bacia hidrográfica é a unidade de gestão, né? Nesse desenho aqui ao lado, ele mostra de uma forma diferente, é um gráfico aqui eu tenho em curvas de nível, né? Cada uma dessas linhazinhas, ou grande parte delas, elas são níveis do solo, né? Altitude, ponto mais alto, ponto, né? Se vocês olharem com atenção no material, vocês vão observar aqui alguns picos, né? Algumas montanhas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma montanha, aqui eu tenho uma outra região, né, com 1.337, suponho que seja a altitude, né, metros. Mas o que nos interessa é o seguinte, vamos supor que nesse ponto em vermelho aqui eu queira colocar uma barragem para fazer um aproveitamento hidrelétrico ou abastecer retirar água desse ponto para abastecer a minha indústria ou para abastecer a cidade, enfim, né, neste ponto. A partir deste ponto, eu consigo definir a bacia hidrográfica ou a área de drenagem desse ponto, né? Então, a partir desse ponto, a regra, né, clássica, você tem um mapa de curva de nível, você começa a unir os cumes, digamos assim, dos morros, você não pode cruzar linhas que representam rios, né? Então, basicamente, de forma bem simplista que eu falei, nós temos então a área de drenagem referente a este ponto aqui, ou a bacia hidrográfica referente a este ponto. O que eu quero dizer? Toda e qualquer água que cai em qualquer ponto dentro desses limites, em algum momento, vai interferir neste ponto em vermelho que aqui está. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, uma chuva que caia nessa região aqui em vermelho, né? Ou seja, você vê pelas curvas de nível, né, supondo que seja uma região aí bem desmatada, que favoreça o solo raso, enfim, né, mas que favoreça o escoamento superficial, você percebe pela curva de nível que a água vai seguir nessa direção, né? Nessa direção. Seguindo nessa direção aqui, você abastece esse ponto do rio, ou abastece esse ponto, o córrego da cachoeirinha, né? Ou abastece esse outro ponto, mas esses pontos, esse rio, ele vai abastecer este rio que está em azul até chegar no meu ponto em vermelho. Então, de novo, a importância de você sempre considerar, quando você fala de utilização de recursos hídricos, tanto para aspectos quantitativos ou qualitativos, sempre considerar a questão da bacia hidrográfica, né? Aqui nós temos as bacias hidrográficas brasileiras com características específicas. Chama a atenção, né, que regiões no caso do Brasil, né, regiões com uma pequena população é aquela que possui a maior disponibilidade hídrica, né? E aqui, por apenas alguns números gerais, né, do balanço hídrico de algumas bacias hidrográficas, né? Então, o balanço hídrico respeita muito também a estrutura da bacia, né? Ou seja, na região amazônica ou na bacia hidrográfica amazônica, onde chove muito, né, os solos eles são considerados rasos, digamos assim. Então, isso daí, chuva, solo raso, ou seja, não vai ter tanta infiltração, você tem uma vazão muito grande, né? E o coeficiente de escoamento ele é justamente que 40% da chuva que cai ali transforma-se em vazão. Então, os rios muito caudalosos. Quando nós pegamos a bacia do São Francisco, numa região semiárida, chove bem menos, só que
como é uma região semiárida, muito quente, chove e já tem uma grande evapotranspiração. Então, o coeficiente de escoamento ele é bem menor, o que justifica o fato dos rios não serem tão caudalosos naquela região. Toda vez que nós falamos de aspectos quantitativos, principalmente no contexto dessa disciplina, eu vou me referir à vazão do rio. E só para isso, eu gostaria de falar um pouquinho, né, discutir, explorar um pouquinho com vocês aqui alguns conceitos associados a isso. Nesse primeiro gráfico, nós temos um gráfico típico da gênese, da origem de uma vazão. Vazão é a água que corre no rio, digamos assim, né, medido em volume por segundo, né, metros cúbicos por segundo geralmente. Nós temos um determinado ponto no rio, né, de um corpo hídrico, chove na região desse rio, e o que eu percebo é algo parecido com isso daqui, naquele determinado ponto, né, se eu ficar observando. Logo depois do início da chuva, né, então tem lá a infiltração, uma parte escoa, outra parte infiltra, já evapora também uma parte, mas uma parte vai chegar no rio, daquela água da chuva, né? Então nós observamos que nesse ponto, a única coisa que abastece esse rio aqui, né, é o escoamento subterrâneo. Então nós temos a chuva, logo, não imediatamente, mas um tempo depois da chuva, nós temos o aumento da vazão do rio, que é a parte do escoamento superficial. A chuva, muitas vezes ela já parou, mas essa água, ela chega no seu ponto máximo, até depois da chuva ter parado, né? Logo depois, esse ponto, as coisas elas vão, digamos assim, normalizando, né? A água, ela escoa para outras bacias, parte vai evaporando e assim por diante. Nós temos aqui o decaimento. Então, isso aqui é um típico hidrograma de vazões. Para aquele determinado ponto, a variação da vazão, isso nós temos em postos fluviométricos, a variação da vazão ao longo do tempo, né? E é claro que isso daí, não vou dizer que tem um padrão, mas se você pegar uma longa série histórica, você consegue fazer alguns cálculos bem interessantes. Isso aqui é um mapa típico, né, de uma determinada bacia hidrográfica, e essa bacia hidrográfica que eu suponho que o meu ponto de interesse é este daqui, né? E essa bacia hidrográfica, nós temos esses pontos em vermelho, são os postos fluviométricos dessa bacia hidrográfica. Então, são postos onde você tem a medição naquele ponto da vazão do rio, né? Tem como você fazer essa medição de forma automatizada ou de forma manual, mas geralmente, pelo menos na forma manual, isso tem ainda muito no Brasil, é possível você criar para aquele posto fluviométrico o que nós chamamos de curva-chave. A curva-chave é uma associação entre a cota, é uma régua mesmo que tem naquele rio, você lê a altura, né, nos rios aqui da nossa região ainda em alguns pontos tem, mas você lê a altura daquela cota e através de um gráfico do perfil do rio, né, você consegue associar a altura daquela cota com a vazão do rio. Então, a partir da altura da cota lida, de forma manual, né, visual, até automática, você consegue associar a altura do rio, naquela seção, com a sua vazão. E, junto com a vazão do rio, né, você tem, então, um hidrograma, é possível, isso aqui são os hidrogramas típicos, né, esse hidrograma é apenas para um ponto que eu mostrei aqui inicialmente, mas nós já temos aqui agora um gráfico, eu não consigo enxergar, porque é só para representar visualmente, né, mas uma série histórica mais longa, né, das vazões desse rio, um hidrograma. Agora, o que é interessante é o seguinte, não existem postos fluviométricos em todos os rios do Brasil. Então, muitas vezes, você tem que, naquele ponto onde você quer abastecer a sua indústria ou abastecer a sua cidade, mas naquele ponto você não tem leitura de vazão daquele ponto. Então, uma das formas de você fazer essa estimativa é o que nós chamamos de regionalização de vazões. A partir das áreas de drenagem, das pequenas bacias hidrográficas associadas a pontos fluviométricos com características climáticas semelhantes da região que você está estudando, características de solo semelhantes à região
do seu interesse, né, ao ponto de interesse que você gostaria de saber a vazão, você consegue fazer um gráfico um gráfico de regionalização que associa a área de drenagem daquele determinado ponto com a vazão. Então, nós temos aqui um gráfico de regionalização de vazão bem interessante, isso não acontece sempre, mas é possível muitas vezes você estimar a vazão daquele determinado ponto de interesse pela área de drenagem daquele determinado ponto, a partir de curvas de vazão de outros pontos onde você tem postos fluviométricos, certo? E por fim, um outro gráfico bem interessante, né, que é muito utilizado, por exemplo, para aproveitamentos hidroelétricos, é a curva de permanência de vazões. Então, a partir do momento que naquele ponto de interesse você consegue construir uma série de vazões, como está exemplificado aqui em cima, né, quer seja pelos postos fluviométricos pelo posto fluviométrico existente naquele ponto, quer seja por regionalização de vazões, né, ou seja, comparação com bacias semelhantes, e aí você consegue transpor as vazões, né, digamos assim, para aquele ponto, você constrói uma série histórica de hidrogramas e logo depois disso você consegue construir uma curva de permanência. Essa curva de permanência ela associa a vazão naquele determinado ponto com a probabilidade de ocorrência da vazão naquele determinado ponto. Ou melhor, a probabilidade de que aquela vazão ela seja igualada ou superada ao longo do tempo. O que nós observamos nessa curva de permanência? Nós vemos que em função da série histórica de vazões, cerca de 10%, em 10% do tempo, existe uma probabilidade considerável, né, de ocorrer vazões maiores ou iguais a 900 ou 800 metros cúbicos por segundo. Agora, quando você quer uma segurança maior, né, você pega vazões, digamos assim, com uma probabilidade maior. Então, ou seja, esse ponto aqui, 98% do tempo, né, vai acontecer vazões iguais, né, ou maiores do que, sei lá, 20 metros cúbicos por segundo. Okay? Em função desse gráfico, você consegue estimar, então, o que nós chamamos, em gestão de recursos hídricos, de vazões de referência. E essas vazões de referência elas servem para muitas coisas, né? A Q90, por exemplo, significa, a partir de uma curva de permanência, né, significa a vazão que ocorre ou é superada em 90% do tempo. Então, 90% do tempo, a partir da série histórica, você garante, né, que vai acontecer uma vazão igual a essa ou maior, né? A Q95 é a mesma coisa, a vazão que ocorre ou é superada em 95% do tempo. E existem vazões de referência um pouco mais robustas, como a Q710, é a menor vazão num período consecutivo de 7 dias, um período de retorno de 10 anos. Né? Mas que não entra o caso a maneira como isso daí é calculado. Mas não deixa de ser uma vazão de referência. Que está a vazão de referência sempre fornece essa informação. Olha, em tanto por cento do tempo eu vou ter uma vazão parecida com essa ou maior que essa. Ok? Em função disso, uma coisa que é muito comum em questão de gestão de recursos hídricos é a outorga de recursos hídricos. Né? A outorga de recursos hídricos ela já é preconizada na Política Nacional de Recursos Hídricos, a lei, vocês podem acessar aqui, nessa Política Nacional de Recursos Hídricos, existem instrumentos, né, que permitem o poder público de cobrar e de dar outorga para aquele determinado usuário. Né? Então, isso daí meio que organiza, gerencia a retirada de água, a captação de água. Não está associado, não existe apenas outorga de recursos hídricos de corpos superficiais, tem de corpos de água subterrânea também. Né? Mas, por exemplo, estão sujeitos, no seu artigo 12, estão sujeitos a outorga pelo poder público, ou seja, esses usuários eles devem pedir autorização para a retirada de água. Né? Usuários ou atividades de derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água para o consumo final, inclusive para abastecimento público, extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final, lançamento de esgoto em corpo hídrico,
né? Você tem que pedir outorga, porque de certa forma você usa aquele corpo hídrico para depurar os seus poluentes, para digerir, entre aspas, os poluentes, né? É aproveitamento de potenciais hidrelétricos e outros usos. É claro que tem usos insignificantes que não são necessários, né? Mas existe essa realidade da outorga. E a outorga, ela geralmente, eu posso dizer que sempre, ela se baseia numa vazão de referência. Essa vazão de referência, ela é calculada a partir de uma curva de permanência que, por sua vez, é calculada de uma série de vazões, né? E sempre nesse contexto da bacia hidrográfica. Nessa tabela aqui, eu apresentei para vocês, eu não coloquei as leis, né, mas isso daí são as vazões, a parcela outorgável que incide em cima das vazões de referência. Ou seja, para rios federais, né, onde nós temos a União, ela gerencia, a Agência Nacional de Águas gerencia, ela trabalha de maneira geral. Claro que tem exemplos, tem casos e casos, mas de maneira geral, 70% da Q95 ela pode ser outorgável. O restante, ou chamado de remanescente, é aquilo que eu devo deixar no rio para garantir ali a jusante daquele ponto, né, garantir ali a mínima qualidade ambiental, né, daquele ecossistema. Mas nós observamos que isso daí varia tanto de vazão de referência, né, quanto vazão quando a parcela de outorgável, né? E chama a atenção, uma das coisas que você vê às vezes na literatura, eu não sei se essa discussão ela já está ultrapassada, né? Mas chama a atenção o seguinte, porque embora no Brasil nós tenhamos os estados, os recursos hídricos eles se comunicam, né? Então nós temos o nosso querido estado de Minas Gerais aqui, no centro, e de acordo com o órgão ambiental competente no estado de Minas Gerais, cerca de 30% da vazão de referência Q710, ela é outorgável. O restante não é. Então, Minas Gerais é muito restrito, né? Ela permite o consumo apenas de uma parcela de 30% de uma determinada vazão de referência. Mas nós observamos que estados que são abastecidos por rios, que nascem, digamos assim, em Minas Gerais, como São Francisco, aqui na Bahia, temos aqui embaixo, né, o Paraná, nós temos o Jequitinhonha, o Doce aqui. Então nós observamos que Minas Gerais é mais restrita, 30% da Q710. Mas o estado, por exemplo, de São Paulo já é 50% da Q710. Em regiões limítrofes aqui, nós observamos uma situação bem interessante, porque a impressão que dá é que Minas, ela preserva os recursos para serem gastos em São Paulo. Ela é mais restrita na parcela de outorga de água, então sobra mais, a vazão remanescente ela é maior, né? E a jusante, digamos assim, de Minas Gerais, no caso do estado de São Paulo, você pode usar 50% daquela mesma vazão de referência, né, de 50% da Q710. Por isso que falava-se muito que Minas era um exportador de água, né? Justamente porque ela é mais restrita em questão da outorga, mas muitos rios que nascem em Minas vão para estados que são menos restritos. Bom, deixando um pouco de lado a questão quantitativa, vamos agora falar de aspectos qualitativos e caminhando aí para a segunda parte da aula, né? Quando nós falamos de gestão de recursos hídricos, e mencionava no slide anterior, essa relação entre gestão de recursos hídricos e bacia hidrográfica, entre o que acontece a montante e interfere na jusante, fica ainda mais claro quando você fala de casos de poluição. Então, por exemplo, você tem uma área urbana aqui, não é? Uma área urbana aqui, que através de pontos difusos, ou seja, não são concentrados, mas são pontos difusos, joga esgoto no rio sem nenhum tratamento, vamos supor, né? Isso aqui certamente vai interferir nesse ponto aqui, a jusante, né? Quer seja, eu pegue essa água que está nesse ponto aqui para dessedentar animal ou para abastecer uma lavoura, né? É a mesma coisa, não precisa ser no rio principal, mas se você pegar aqui esse ponto, né? Aqui, desse contribuinte do rio principal, nós temos o despejo de grande quantidade de agrotóxicos, de fertilizantes no rio,
né? Esse riozinho aqui, ele vai abastecer esse rio maior, interferindo com certeza nesse ponto aqui, ó, jusante. Então, quando nós falamos de poluição hídrica, a questão de bacia hidrográfica, ela é uma coisa que fica mais marcante ainda. Existem vários tipos de poluentes, né, hídricos. Aqui eu tentei, de maneira geral, assim, classificar, né, mas temos, por exemplo, poluentes orgânicos, né, ou seja, matéria orgânica que é degradada de forma aeróbia ou anaeróbia, esgoto doméstico, por exemplo, né. Nós temos poluentes orgânicos que, pelas características dos seus, né, cadeias muito longas, eles são difíceis de serem biodegradados, como, por exemplo, defensivos agrícolas, detergentes sintéticos, petróleo. Detergentes sintéticos e petróleo têm a capacidade de formar uma lâmina, né, fina sobre os corpos hídricos, impedindo inclusive a troca de oxigênio. Uma coisa preocupante. Metais, muitos metais são solubilizados em água, e vocês sabem dos problemas da bioacumulação quando animais se abastecem dessa água e nós nos abastecemos desses animais, né? Nutrientes como nitrogênio e fósforo, associado diretamente à eutrofização. Um input massivo de nutrientes num corpo hídrico favorece o crescimento exponencial de algas que tampam a superfície dos corpos hídricos, impedindo a troca de oxigênio da atmosfera para o corpo hídrico. Então você cria muitas vezes certas regiões anóxicas no corpo hídrico, peixes morrem, aí você tem mais matéria orgânica, aí você tem mais a decomposição anaeróbia. É o caso que nós chamamos de eutrofização. Materiais de suspensão, de maneira geral, e organismos patogênicos. Sabendo dos poluentes, existem parâmetros, né, que nós utilizamos para definir a qualidade daquele corpo hídrico. Até agora eu não estou falando do uso, porque o uso, a qualidade de um corpo hídrico está muito associado ao uso pretendido. É para uma lavoura? É para o abastecimento humano? É para utilizar numa termoelétrica? Então isso daí interfere muito. Mas, de certa forma, os indicadores de qualidade eles acabam sempre circundando esses parâmetros. Cor e turbidez, né? Então, a turbidez, cor ok, mas a turbidez, eu não sei se vocês sabem, está muito associada à concentração de partículas em suspensão na coluna d'água, né? Temperatura é um parâmetro interessante porque quanto maior a temperatura, menor o oxigênio dissolvido. pH também é um parâmetro interessante porque alguns compostos favorece-se a solubilização de alguns compostos tóxicos em função de faixas de pH. O oxigênio dissolvido para manutenção de peixes, né, da vida aquática. Cloreto, sulfato, sulfetos associados muito aí ao sabor da água também. Nitrogênio e fósforo, nutrientes, como eu falava anteriormente, ácidos e graxas, sólidos, a presença de micro-organismos, substâncias tóxicas. São vários parâmetros com testes específicos para você determinar. Mas aqui eu chamo a atenção para vocês de dois parâmetros que têm como finalidade estimar de forma indireta a quantidade de matéria orgânica existente naquele corpo hídrico. E isso daí, saber a quantidade de matéria orgânica biodegradável ou não existente no corpo hídrico acaba sendo bem interessante, porque primeiro, se esse corpo hídrico ele é utilizado futuramente para algum abastecimento, enfim, eu sei, não é, o quanto que eu vou ter que tratá-lo para retirar essa carga orgânica, possibilitando o seu uso para abastecimento humano que seja. Um outro ponto importante para saber a quantidade de matéria orgânica do corpo hídrico é que todo corpo hídrico ele possui uma capacidade natural do que nós chamamos de autodepuração. Autodepuração. O corpo hídrico ele tem vida. Dependendo da quantidade de esgoto que você coloca nele, naturalmente o corpo hídrico se degrada e volta ao normal. Agora, quando você coloca, isso lembrando dos nossos conceitos de sustentabilidade, poluentes numa quantidade maior que aquele corpo consegue degradar, aí começa a ficar insustentável a situação, ok? Então, DBO e DQO são parâmetros de estimação, da estimativa, né? Desculpe, da quantidade indireta de matéria orgânica. DBO, ele mede a quantidade, o percentual de matéria orgânica que pode ser biodegradável. Então, é uma análise que você demora aí 5 dias para fazer, uma determinada temperatura, e depois você fala, olha,
esse corpo hídrico, ou melhor, esse efluente, muitas vezes a DBO é utilizada até para você medir as características do efluente, não só do corpo hídrico, ok? Mas do efluente, esse esgoto, essa corrente de wastewater, né, de efluente, de resíduo líquido que sai da minha empresa, ela tem uma determinada DBO. Então, isso daí você faz a comparação com as características do corpo hídrico que você está querendo depositar esse efluente, então tem essa característica, tem essa vantagem, né? Mas a DBO ela serve para isso. Ela mede a quantidade de matéria orgânica biodegradável naquele determinado produto, efluente que seja, né? No rio que seja. Você consegue ver a DBO daquele corpo hídrico. Agora, existem poluentes orgânicos que nem todos eles são biodegradáveis. E através de uma análise mais rápida, você consegue determinar a demanda química de oxigênio. Então, aqui a quantidade de oxigênio necessário para oxidar a parte orgânica daquele fluente ou presente naquele rio, né? De modo que DQO, o valor de DQO, ele sempre é maior que o valor de DBO, né? Sempre. DQO é a parcela orgânica e DBO é a parcela biodegradável, ok? Quanto maior a relação de DQO por DBO, né, isso quer dizer que menos parcela biodegradável, então provavelmente aquele seu efluente, ele tem aí uma quantidade de compostos orgânicos que não são biodegradáveis, ok? Falando da questão, né, da biodegradação, do que os corpos hídricos, deixa eu só apagar isso daqui, mas as características dos corpos hídricos, dos efluentes que vão eventualmente serem lançados nos corpos hídricos, existe uma coisa muito interessante, salvo engano, que veio da Política Nacional de Recursos Hídricos também, que é chamado de classificação e enquadramento de corpos hídricos. Ou seja, a classificação ela é destinada, né, a águas doces, salobras, salinas e depende do uso pretendido. Do uso pretendido. Quando você fala que um corpo hídrico ele é classificado ou é enquadrado como classe especial, quer dizer que esse corpo hídrico ele possui características, né? Então, você tem vários parâmetros, né? Mas ele possui características que aquela água ela é muito boa, ela serve para o abastecimento humano e é necessário apenas uma desinfecção. Se o corpo hídrico ele for para uma classe 1 ou para uma classe 2, ok, serve para abastecimento humano, mas precisa de um tratamento convencional ou simplificado. Se um corpo hídrico ele é classe 4, ele não serve para abastecimento humano e ele só serviria para navegação. Então, quanto maior a classe, digamos assim, de um corpo hídrico, mais restrito fica o seu uso, porque a qualidade daquele corpo hídrico é menor. Agora, isso daqui são as classes, é a classificação. Mas existe uma possibilidade, né, e isso daí se dá muito em plano diretor de bacias, muito vem dessa Política Nacional de Recursos Hídricos, daquela determinada bacia hidrográfica enquadrar os seus corpos hídricos e falar, olha, eu quero que o rio Sapucaí ele seja um dia classe especial. Ou seja, aquele rio, a água daquele rio, claro que eu estou exagerando aqui, né? Ela deve ser tão boa que para o abastecimento humano precisa apenas de desinfecção. Se isso for num contexto de política de gestão de recursos hídricos, significa que toda aquela bacia hidrográfica ela deve prover ações, desde o tratamento de efluentes e assim por diante, de modo que aquele rio, a qualidade daquele rio, ele seja mantido como classe especial. Então, esse contexto de classificação ele é bem interessante no Brasil. De novo, não é apenas para água doce, mas tem para águas salinas, salobras também. Okay? Uma das formas, não é, de você colocar em um número, digamos assim, a qualidade daquele determinado recurso hídrico é através do IQA. É um indicador, se eu não me engano, americano, muito utilizado pela CETESB, e o IQA, ele nada mais é, nada menos é do que um produtório de 9 parâmetros de qualidade de água.
Então, nós temos coliformes fecais, pH, ADBO, né? Se tem muita matéria orgânica ou não, turbidez, temperatura, nitrogênio total, fósforo total, resíduo total e oxigênio dissolvido. Todos esses parâmetros, eles são... Você faz medições no corpo hídrico, né? Joga nesse gráfico, então você tem pesos, ponderações e vai gerar um número de 0 a 100. Quanto mais próximo de 100, melhor a qualidade daquele corpo hídrico. Isso aqui que nós temos no Brasil hoje, né? As metodologias são maravilhosas, mas quando nós falamos tanto de aspectos quantitativos quanto de aspectos qualitativos, a gente precisa de monitoramento. E cresceu bastante, essa é a rede nacional de monitoramento da qualidade da água, né? Então, em amarelo, os pontos de monitoramento que nós tínhamos em 2001, em verde, pontos de monitoramento que nós tínhamos em 2013, em azul, 2017, e em preto, o que é previsto para essa rede nacional da qualidade da água, né? Então, quanto melhor o monitoramento, melhor a qualidade de água que nós podemos, enfim, nós temos uma visão melhor da qualidade de água, né? E o que chama a atenção é o seguinte, pegando esses dados aqui, em 2017, né, nós observamos que os corpos hídricos, grande parte deles estão classificados como índice de qualidade de água bom, né? Em regiões metropolitanas, o índice de qualidade de água fica ruim ou péssimo. Isso daí está muito associado, né, à falta de gestão mesmo de efluentes, né, do rio. Se nós pegarmos, por exemplo, isso é exemplificado já em 2010, né? Em 2010 nós vemos que no Brasil, de maneira geral, a classificação dos rios é boa, só que quando nós vamos apenas para áreas urbanas, né, nós observamos que a classificação metade é ruim ou péssima, né? Só que esse daqui é um indicador apenas, né? Esse outro indicador que ele é o índice de conformidade ao enquadramento, infelizmente eu tenho dados apenas de 2010, e esse índice de conformidade ao enquadramento, ele considera, digamos assim, o rio que nós gostaríamos de ter, ou seja, a classe que eu gostaria que aquele rio fosse, respeitando, claro, as características, né? Nada muito utópico, e o que aquele rio realmente é. E nós observamos uma disparidade muito grande, ruim ou péssima, né? Cerca de quase 40% dos rios estão muito distantes de ser o que aquela população, através de plano diretor de bacias hidrográficas, né, gostaria que ele fosse. Então, eu acredito que passei na aula de hoje esses principais aspectos sobre a quantidade de água, focamos aqui em vazão, né, superficial, e sobre a qualidade de água, apenas para vocês terem uma ideia, né, quando vocês trabalharem numa indústria ou no poder público, como que está o Brasil, ou como que esteve o Brasil nos últimos anos. É um país assim que está na minha opinião, né, poderia sempre ser mais rápido, mas tem aumentado bastante a sua rede de monitoramento, isso daí é fundamental, né, para o uso da água, e também não esquecermos da qualidade, né, que eu falava no meio dessa nossa aula de hoje, essa maldição da abundância que nós temos, né, a qualidade, temos muito, mas o que nós temos é bom, ok? Espero que eu tenha passado aí para vocês os principais conceitos associados, então, aos recursos hídricos, né? Na aula que vem, falaremos um pouquinho sobre gestão, e aí alguns aspectos bem específicos de gestão de recursos hídricos. Muito obrigado pela atenção de todos, nos vemos na próxima aula.